Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha que aplica golpes com maquininhas de cartão é investigada pela polícia em São Paulo. O alvo dos criminosos são pacientes em tratamento de doenças crônicas. Eles pagam uma taxa para a entrega de exames em casa. Depois descobrem que foram enganados. Essa senhora, que não quer ser identificada, faz tratamento contra um câncer desde 2020. Dias após realizar exames, recebeu uma mensagem no celular. Se identificou como atendente do hospital e que a equipe tinha revisado os exames e tinha dado uma alteração. E que esses exames precisavam ser entregues para eu marcar com uma certa urgência o médico. O falso funcionário ofereceu o serviço de entrega do laudo pelo valor de R$ 9,99. No mesmo dia, o criminoso foi ao encontro da paciente, que, sem desconfiar de nada, deu o cartão para pagar a suposta taxa de entrega. Era tudo encenação. Segundo a polícia, a vítima digita a senha numa maquininha adulterada. Os números ficam armazenados no aparelho e, em seguida, aparece uma mensagem de falha no processamento. Aí ele passa para outra máquina que está efetivamente em operação. Ele põe o cartão e, enquanto ele está conversando com a pessoa de forma dissimulada, ele já faz a operação e já começa a fazer as transferências. O suspeito foi identificado como Matheus Alves de Souza. A idosa teve um prejuízo de quase R$ 7 mil. Entrei em desespero, eu não consegui nem ficar de pé. Eu sentei, liguei para minha filha e falei, pelo amor de Deus, vem aqui que eu não sei o que está acontecendo. A vítima de 60 anos registrou o boletim de ocorrência e reconheceu o criminoso. Ele foi preso esta semana com outras 5 pessoas durante uma operação da polícia que já investigava a quadrilha especializada no golpe conhecido como falsa entrega. Segundo a investigação, já passa de 40 o número de vítimas. E a polícia acredita que os suspeitos não agiam sozinhos, porque tinham acesso a dados privilegiados dos pacientes. A gente agora acredita na participação de um funcionário ou terceirizado dessas instituições médicas. Lula e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançam projeto para a construção de túnel entre Santos e Guarujá. Em entrevista exclusiva, presidente explica o motivo para fazer a reforma ministerial. Eu estou precisando de um pouco mais de agressividade na política. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, responde aos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira envolvendo redes sociais. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Em Israel, terrorista atropela 14 pessoas que aguardavam em ponto de ônibus. Nos Estados Unidos, ator Gene Hackman é encontrado morto dentro de casa ao lado da esposa. Donald Trump recebe primeiro-ministro britânico para discutir o fim da guerra na Ucrânia. E no futebol, os reforços de Palmeiras, Santos e Corinthians na fase decisiva do Campeonato Paulista. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país. Contrate pelo app. A lei que proíbe o uso de celulares nas escolas completa um mês hoje. E muitos professores já conseguem perceber os impactos positivos no comportamento dos alunos. Agora, o combinado é fazer como antigamente. Se eu me sentir mal, peço para eles ligarem para minha mãe, para eles comunicarem ela e ela vir me buscar. Para quem já nasceu rodeado pela tecnologia, ficar longos períodos sem o celular é algo a ser aprendido. Crianças e adolescentes precisaram redescobrir as atividades ao ar livre ou em grupo. Esta escola estadual de São Paulo ainda está em período de adaptação, mas os resultados já apareceram. Já diminuiu 90% o uso de celular em sala de aula, né? As regras sobre a proibição dos celulares variam de acordo com cada instituição, mas geralmente o uso é proibido nas aulas e no intervalo. Os aparelhos só podem ser acessados em momentos específicos.
Os impactos positivos no comportamento dos alunos e o avanço no processo pedagógico são as principais mudanças sentidas nas escolas. Os alunos também reconhecem os benefícios, apesar de não terem gostado nada da ideia há um mês. Eu achei que foi uma decisão ruim, porque a gente passava muito tempo na escola mexendo no celular, né? E depois disso eu achei tranquilo, eu não achei que seria pior, entendeu? Mas depois da proibição eu conversei mais com meus amigos. Muitas vezes quando a gente tinha a virada de aula, a gente ficava no celular. Então acabava rolando uma distração, muitas das vezes no nosso estudo. Nesta escola particular em Osasco, na Grande São Paulo, desapegar do celular já era um comportamento estimulado. Mais importante de tudo isso que a gente está vendo que a interação dos alunos está sendo muito maior e você sabe que o lugar melhor para você encontrar amigos, não só para o hoje, mas como para o futuro, é realmente dentro das escolas. Essa desintoxicação do celular faz com que eles leiam outras coisas, com que eles conversem mais, com que eles tenham mais interação entre si. E isso vai ajudar na desenvoltura, vai ajudar inclusive na língua. E a garotada se acostuma. A polícia tenta identificar os suspeitos que atiraram em 2 turistas argentinos numa tentativa de assalto no Rio de Janeiro. As vítimas vieram ao Brasil para assistir à decisão da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing. A torcida do Racing faz festa no quiosque em frente ao hotel, na Barra da Tijuca, onde o time argentino está concentrado. A decisão da Recopa Sul-Americana é esta noite contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. 2 torcedores foram vítimas de assaltantes ontem à tarde. Segundo testemunhas, eles estavam com parentes na Praia da Barra quando 2 homens desceram de uma moto e fizeram a abordagem. Um dos criminosos levou o cordão de ouro de um deles. Os 2 foram baleados. Já estavam certo, porque eles pararam e desceram e já foram uma pessoa, já dando tiro. Não deu para entender. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros ajudou no resgate das vítimas. Eles passaram por cirurgia e seguem internados. A Delegacia de Apoio ao Turista investiga o ataque e tenta identificar os criminosos. O time argentino publicou uma nota em que lamenta o episódio envolvendo os torcedores e cobrou medidas das autoridades. Em outubro do ano passado, houve uma confusão generalizada com os torcedores uruguaios do Peñarol. O tumulto foi na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Mais de 200 uruguaios foram detidos e depois expulsos do estado. Hoje, torcedores do Racing foram escoltados pela PM em Copacabana. Um dos ônibus que transportava os argentinos apresentou defeito e o grupo recebeu proteção policial. O desemprego subiu para 6,5% no trimestre que terminou em janeiro. Segundo o IBGE, 7 milhões e 200 mil pessoas estão sem ocupação. Depois de passar 4 anos como motorista de aplicativo, Paulo começou 2025 numa empresa de transporte em São Paulo. Eu fiquei sabendo que eles estavam precisando e eu mandei um currículo e fiz 2 treinamentos com eles. Eles me deram a oportunidade de estar trabalhando. A empresa ainda contratou mais 13 funcionários nos últimos meses. Vem sempre recebendo muitos currículos de pessoas querendo trabalhar com a gente para dirigir, e isso não só em São Paulo, mas no Brasil todo. 7 milhões e 200 mil brasileiros buscavam trabalho entre os meses de novembro e janeiro. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego ficou em 6,5%, o menor índice para o período desde 2014. Que tem uma questão sazonal, então o que ocorre? Muitos empregos que foram oferecidos em caráter temporário, eles deixam de existir. O rendimento médio do trabalhador cresceu 1,4% no trimestre e chegou a R$ 3.343 ao mês. Ainda assim, o cenário econômico atual pode afetar o consumo das famílias. A taxa de juros elevada e a inflação elevada pode fazer com que ocorra uma queda na capacidade de consumo das famílias. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre observar. Para o Paulo, ter sido contratado é um alívio. Agora é mais tranquilo e mais seguro também, na minha opinião. Você sai para trabalhar e não sabe como vai ser seu dia, né? Não sabe o imprevisto que pode acontecer. Moradores da região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul,
voltaram a contabilizar os prejuízos com a chuva menos de um ano depois das enchentes que devastaram o estado. O dia foi de muito trabalho para os moradores que precisaram limpar as casas após a tempestade. Ali atrás eu tinha bastante flor, levou tudo embora, porque eu não consegui recolher, foi tudo embora. Foi em maio do ano passado, depois em novembro, acho que em setembro, novembro, não me lembro, e agora de novo, 3 vezes já. A chuva forte, acompanhada por ventos, derrubou árvores e interditou ruas em Maratá, município a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre. O córrego que corta a cidade transbordou. O grande volume de água em tão pouco tempo causou prejuízos também na zona rural da cidade de Maratá. A força da correnteza derrubou 3 pontes e outra está interditada. Sem acessos, comunidades estão isoladas. A gente já conseguia avaliar que a situação era de necessidade, de abrir a situação de emergência do município, onde a gente vai ter uma despesa muito grande para a gente conseguir retomar o fluxo por essas pontes, devido a algumas ter sido arrancadas por inteiro. Os temporais são o resultado da combinação de uma frente fria, da alta umidade e das temperaturas elevadas dos últimos dias. Em algumas regiões, o calor chegou perto dos 40 graus. As aulas estão suspensas na rede municipal e estadual. Em Taquara, no Vale do Paranhana, o vendaval derrubou parte da fachada de um supermercado. Em Santa Maria, foram registrados 965 raios em apenas 2 horas. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que fica o tempo no último dia de fevereiro? Oi, Cris. Quente com pancadas típicas de verão em vários estados. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. A partir desta sexta-feira, teremos uma nova onda de calor sobre o Brasil. Será o 5º evento deste ano. As temperaturas vão ficar mais de 5 graus acima da média até pelo menos o fim da primeira semana de março, entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro e o interior de Goiás. O calor também será intenso no Rio de Janeiro, Distrito Federal e no Piauí. Amanhã, Curitiba terá um dia ensolarado e quente com chuva rápida no fim do dia. Em São Paulo, as pancadas continuam no fim da tarde, com mais chance de chuva nos bairros das zonas norte e oeste da capital. No Rio de Janeiro, muito sol, sem chuva. Máximas entre os 32 e os 37 graus. Hoje, os destaques foram as altas temperaturas e os temporais sobre vários estados. As imagens de satélite mostram algumas nuvens carregadas encobrindo as regiões norte e nordeste. Amanhã, a circulação de ventos quentes e úmidos estimula a formação de instabilidades. Os maiores volumes de chuva estão previstos para o Piauí, Maranhão e o Pará. À tarde, faz até 36 graus em Porto Alegre, 31 em Vitória e em Teresina, 29 em Brasília e até 35 em Boa Vista. Tempo delivery. A Célia é de Penápolis, São Paulo. Bem-vinda, Célia. As temperaturas disparam no interior paulista. Para você, muito sol, nada de chuva e máximas entre os 35 e os 36 graus até domingo. A Gilda é da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Oi, Gilda. Até o fim de semana, dias ensolarados, quentes, sem chuva. À tarde faz até 30 graus. Faça como elas e participe do Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, presidente Lula e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançam projeto para a construção de túnel submerso entre Santos e Guarujá. E ainda hoje, Ministério da Saúde inclui vacina contra a gripe no calendário nacional para ampliar a imunização do público-alvo. Foi lançado hoje na Baixada Santista o edital para a construção do túnel submerso, que vai ligar Santos ao Guarujá. O investimento será de 6 bilhões de reais. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram do lançamento do edital.
O projeto vai ligar as cidades de Santos e de Guarujá, por meio de um túnel que passará por baixo do canal onde fica o Porto de Santos, um dos mais movimentados do país. Ninguém precisa concordar com ninguém. Ninguém precisa ser da mesma religião. Ninguém precisa torcer para o mesmo time. Ninguém precisa almoçar na mesma mesa. O que nós temos que ter em conta é o que nós estamos fazendo quando a gente governa um estado, um país ou uma cidade. Para que nós fomos eleitos? Nós não fomos eleitos para brigar. Nós não fomos eleitos para fazer desaforo uns para os outros. Nós fomos eleitos para compartilhar o nosso esforço e fazer com que o povo sinta, prazer em ser governado por alguém que está preocupado por ele. É o dia da vitória do investimento, é o dia da vitória do entendimento, é o dia que a gente mostra e dá um exemplo que é possível sentar na mesa, é possível construir. Diferenças têm que ser deixadas de lado para que a gente chegue no consenso, para que a gente possa atender a população. É o dia de pensar no futuro. Participaram do lançamento o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do governo Lula, além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Uma obra de 6 bilhões de reais, uma das maiores obras que o nosso país já teve, sem dúvida alguma, para mudar a vida de mais de 80 mil pessoas que todos os dias transitam pelas balsas aqui entre o município do Guarujá e o município de Santos. Essa é a maior obra de infraestrutura do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também destacou a importância da parceria entre governos estadual e federal. O BNDES, presidente, já assinou em apenas 2 anos do seu governo, com o estado de São Paulo, 13,7 bilhões de reais para firmar parcerias e obras que estão no PAC. Isso aqui nós estamos projetando que país nós queremos. Nós vamos fazer juntos uma obra que depois de 100 anos está saindo do papel. Isso vai gerar dignidade, vai fortalecer o Porto de Santos, vai tirar a favelização, vai ajudar na mobilidade urbana, vai gerar emprego, vai gerar renda e, sem dúvida alguma, fortalecer o Porto de Santos, que é o maior porto público da América Latina. O primeiro túnel submerso do Brasil é esperado há quase 100 anos por moradores da Baixada Santista. Hoje, a ligação entre Santos e o Guarujá é feita por mais de 40 quilômetros de rodovia, ou pela travessia de balsas de veículos mais movimentada do mundo, por onde passam até 30 mil carros por dia. De carro, o trajeto pelo túnel vai levar cerca de 2 minutos. A obra terá 1,5 km de extensão, com 870 metros de comprimento construídos embaixo d'água, a uma profundidade de 21 metros. A construção tem um orçamento de quase 6 bilhões, divididos entre Estado, União e iniciativa privada. O leilão deve acontecer no dia 1º de agosto. Antes desse lançamento do edital da construção do túnel Santos-Guarujá, o presidente Lula deu uma entrevista exclusiva ao apresentador Alexandre Furtado do programa Balanço Geral Litoral, da Record Santos. Lula explicou os motivos que levaram à troca no Ministério da Saúde. Nízia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha, que deixou o Ministério das Relações Institucionais. A Nízia era uma companheira da mais alta qualidade, minha amiga pessoal, mas eu estou precisando de um pouco mais de agressividade na política que o governo tem que aplicar, mais agilidade, mais rapidez, e por isso eu estou fazendo algumas trocas. Eu espero que depois do Carnaval eu conclua que eu quero mudar, porque não é só você escolher quem você tira, é você escolher quem vai entrar. Porque se você coloca um jogador que vai jogar menos do que o que saiu, você errou. O presidente também afirmou que não está preocupado com as pesquisas que apontam queda na avaliação do governo. Eu sei que eu tenho compromisso com o povo brasileiro. Eu prometi durante a campanha. Eu quero que você saiba o seguinte: o povo brasileiro não me compara com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi muito ruim, mas muito ruim. Eu quero que você viaje ao Brasil para você saber se você encontra uma obra dele. O povo me compara comigo mesmo. O povo me compara com o Lula de 2010. Eu, com muita tranquilidade, eu sei o que fazer, sei como é que eu vou fazer, eu já plantei tudo que tinha que plantar,
já está irrigando, agora é a hora de começar a colher. E nós vamos começar a colher muita coisa para o povo brasileiro em 2025 e vamos colher muito mais em 2026. A Petrobras divulgou hoje o balanço de 2024. O lucro da empresa caiu 70%. O prejuízo no quarto trimestre do ano passado foi de 17 bilhões de reais. Para a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o resultado foi influenciado pela disparada do dólar, pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional e pela redução das margens de lucro sobre o diesel. O lucro líquido da empresa foi de 36 bilhões e 600 milhões de reais em 2024. O valor é 70% menor do que o registrado em 2023. Nós sabemos que todo mundo esperava um lucro um pouquinho maior da Petrobras. O prejuízo da Petrobras no quarto trimestre do ano passado foi de 17 bilhões de reais. Ainda assim, a estatal fechou o ano com um fluxo de caixa de 204 bilhões de reais e pagou cerca de 102 bilhões em dividendos a acionistas. A divulgação do balanço repercutiu na Bolsa de Valores. As ações da Petrobras caíram nesta quinta-feira. Apesar do prejuízo registrado no último trimestre do ano passado, a direção da Petrobras diz que a política da companhia tem o apoio dos investidores. A estatal prevê que o aumento da produção e o recuo do dólar nas últimas semanas vão ter impacto positivo nos resultados do primeiro trimestre deste ano. Se o retrocesso, de novo, do custo do dólar, né, se concretizar como ele já está hoje, ou se for até maior um pouco, né, todo esse retrocesso do preço do dólar significará lucro no primeiro trimestre de 2025. A seguir, ministro Alexandre de Moraes, do STF, responde críticas do governo americano e diz que Brasil deixou de ser colônia em 1822. E veja também, ator Gene Hackman é encontrado morto dentro de casa ao lado da esposa nos Estados Unidos. A Polícia Federal descobriu que o mercado de drogas sintéticas está em expansão no Brasil. Em um ano, cerca de 30 novas substâncias passaram a circular no país. Em forma de cristais ou em pó, a quantidade de metanfetamina encontrada nas mãos de traficantes aumentou de forma expressiva. O relatório anual do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que acaba de ser divulgado, revela um aumento expressivo da droga encontrada na forma sólida. O volume apreendido mais que dobrou em um ano. Já a quantidade de comprimidos diminuiu. Para especialistas, isso demonstra uma mudança no perfil do consumo no Brasil. Mostra essa variação da forma de apresentação da substância. Comprimido, pó, cristal, né? Ela pode ser inalada, ingerida, né? Ou misturada até com álcool, com outras substâncias para ser consumida. A Polícia Federal fez ainda um alerta para a possibilidade da metanfetamina se tornar um problema de saúde pública no Brasil, como já acontece na Europa e nos Estados Unidos. Em São Paulo, as autoridades reforçaram as operações, porque traficantes estrangeiros passaram a produzir o entorpecente em laboratórios clandestinos. Os criminosos compartilham fórmulas e vídeos com o passo a passo do preparo. Mês passado, a polícia prendeu o mexicano Guilhermo Fabián Martinez Ortiz, responsável por ensinar a sintetização de metanfetamina para traficantes chineses. Você fala que você tem já o menor fornecedor de todo o Brasil. O chinês Zeng Yun, que se apresentava como Marco Zeng, também foi detido num motel. O traficante alegou que a droga era para uso pessoal. A quantidade que tem aqui transpassa a quantidade do mero usuário, porque é uma droga extremamente forte. Uma espécie de pasta base da substância também foi apreendida. A Polícia Federal descobriu que 29 novas substâncias sintéticas estão em circulação no país, o que representa um risco para os usuários.
A gente não sabe a quantidade, a gente não sabe a concentração que esse indivíduo esteve exposto, se a droga era mais ou menos pura. E o tempo vai correndo e pode levar à morte. Nós não conseguimos contato com as defesas dos investigados. Somente neste ano, 5 motoristas de ônibus foram agredidos enquanto trabalhavam em Salvador. No último caso, o motorista foi atacado com uma pedra. O motorista ficou ferido depois de impedir que um passageiro embarcasse com uma tesoura grande. Segundo testemunhas, assim que desceu do ônibus, o passageiro arremessou uma pedra contra o condutor. Ele levou 5 pontos no queixo. Com medo, prefere não se identificar. Não desconfiei nada, que ele desceu no ponto normal, ele atravessou a rua, esperou eu fazer o retorno para poder me dar pedrada. Há uma semana, outro motorista de ônibus também foi vítima de agressão. Este vídeo mostra um passageiro e um motorista trocando socos em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Esses não são casos isolados. Em menos de 2 meses, 5 motoristas do transporte público foram agredidos durante o trabalho em Salvador. A situação tem se repetido em outras capitais. No Recife, 4 profissionais foram agredidos em situações parecidas neste ano. No Rio de Janeiro, em menos de 2 anos, mais de 240 motoristas pediram afastamento do trabalho por causa de traumas provocados por episódios de violência. Em um deles, uma passageira ofendeu e atacou o motorista. As agressões só pararam quando as outras pessoas no ônibus reagiram. A discussão teria começado depois que o motorista negou uma carona para a mulher. Esse homem ou mulher que é agredido no ônibus, ele é um amigo da cidade. É o ir e vir das pessoas. A gente não vai tolerar esse tipo de agressão. Em Belo Horizonte, uma cachorrinha idosa fugiu de casa e o Centro de Zoonoses da Prefeitura realizou a eutanásia, detalhe, sem que a tutora soubesse. A mulher que cuidava da cadelinha há 20 anos registrou o boletim de ocorrência. A chitara da raça Pinscher, que Mônica cuidou durante 20 anos, foi morta semana passada. A câmera de uma vizinha registrou o momento em que ela saiu pelo portão e desceu a rua. A cachorrinha foi encontrada na garagem de um prédio a menos de 30 metros de onde fugiu e trazida para este centro de zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. A tutora só descobriu o paradeiro 2 dias depois, mas já era tarde. Essa cadela, na sexta ela chegou aqui e ela foi para eutanásia. Falei, não, mas como? Vocês mataram minha cachorra? A prefeitura alega que a equipe veterinária avaliou que o animal estava em estado clínico grave e com sinais de sofrimento, sendo necessária a eutanásia. De acordo com esta advogada, a prefeitura descumpriu a legislação municipal, que dá prazo de 3 dias úteis para o tutor resgatar o animal. A prática da eutanásia pelos órgãos de zoonoses e similares só é permitida para o bem-estar do animal, diminuir o sofrimento do animal ou no caso de doenças graves infecto-contagiosas. Mônica afirma que apesar de uma dermatite e da dificuldade para andar, o animal estava bem de saúde. Minha mãe está muito abalada. Minha avó de 91 anos também muito abalada. A gente ia em todos os cantos com ela. A ministra do Meio Ambiente assinou uma portaria que antecipa as ações de prevenção em áreas com risco de incêndio. A medida estabelece estado de emergência em regiões com risco de incêndio florestal. Nessas áreas, deverão ser tomadas medidas preventivas em épocas específicas e de acordo com o histórico de queimadas. Também está prevista a contratação de brigadistas com experiência no combate a incêndios. A estimativa é de que mais de 4.600 profissionais trabalhem no combate aos incêndios florestais este ano. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram um crescimento das regiões afetadas por incêndios entre 2023 e 2024. O aumento mais significativo foi no Pantanal. A área queimada mais que dobrou, passando de quase 13 mil quilômetros quadrados para mais de 27 mil, o equivalente ao tamanho do estado de Alagoas. Na Amazônia, o total de incêndios passou de quase 92 mil quilômetros quadrados em 2023 para 163 mil no ano passado, área maior que o estado do Ceará. As medidas anunciadas hoje tentam frear o crescimento da destruição causada pelas queimadas. Mas, de acordo com a ministra do Meio Ambiente, além de combater os incêndios, é preciso responsabilizar os criminosos.
essa atividade ela tem que ser cada vez mais intensificada para que não haja expectativa de impunidade e para que também sejam expostas qualquer tentativa criminosa de fazer intencionalmente qualquer atividade em relação a incêndio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu as críticas do governo americano à justiça brasileira. Antes de votar em um processo no Supremo, o ministro disse que o Brasil não é mais uma colônia. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Moraes se manifestou depois que um projeto foi aprovado em uma comissão da Câmara dos Estados Unidos para impedir a entrada dele no país. Chamada de Sem Censores em Nosso Território, a medida prevê a proibição da entrada ou deportação de qualquer pessoa considerada um agente estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão. A manifestação cita o bloqueio de redes sociais americanas por autoridades brasileiras. Além disso, a rede social Rumble acionou Moraes na Justiça dos Estados Unidos, alegando censura do ministro. O presidente do STF saiu em defesa de Moraes. Luiz Roberto Barroso disse que o judiciário evitou o colapso das instituições e um golpe de Estado no Brasil. Mais cedo, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino também defenderam Moraes numa rede social. Dino afirmou que os ministros do Supremo juram defender a Constituição brasileira ao tomar posse. Integrantes do tribunal cobraram uma posição do governo brasileiro. Também hoje, o ministro Alexandre de Moraes voltou a rejeitar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para estender o prazo de manifestação sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República pela suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro nega ter tramado um golpe. Os advogados do ex-presidente têm até o dia 6 de março para apresentar a defesa. O presidente Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o primeiro-ministro do Reino Unido. Eles discutiram o fim da guerra na Ucrânia. A visita de Keir Starmer acontece enquanto os europeus tentam participar das negociações que até agora envolveram apenas Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. No Salão Oval da Casa Branca, o primeiro-ministro britânico disse que ainda quer negociar garantias de segurança aos ucranianos. O presidente americano afirmou que as negociações estão avançadas e que vai tentar recuperar o máximo de terras para a Ucrânia. Mas deixou claro que, antes, os Estados Unidos devem garantir a proposta de exploração de reservas minerais. O presidente ucraniano virá amanhã. Estou ansioso para vê-lo, disse Trump. Questionado se era possível confiar no presidente russo Vladimir Putin, Trump respondeu: vamos confiar e verificar. No encontro, Trump ainda recebeu uma carta do rei Charles III e aceitou o convite para uma visita. A data não foi anunciada. Será a segunda vez que Trump vai ser recebido pela monarquia britânica como chefe de Estado. O presidente americano e o primeiro-ministro britânico também conversaram sobre questões econômicas e afirmaram que em breve vão anunciar um novo acordo comercial. Mais cedo, Trump declarou que vai impor uma taxa adicional sobre produtos da China e manteve para 4 de março a aplicação de tarifas para importações do México e do Canadá. Hoje, a revista britânica The Economist publicou a imagem de Trump na capa com o título Nova Ordem Mundial. Atrás dele estão os presidentes da Rússia, China e Turquia, além do príncipe herdeiro saudita e do premier israelense. A publicação diz que o presidente americano está reconfigurando os poderes no mundo. Também nos Estados Unidos, o astro de Hollywood, Gene Hackman, e a mulher dele foram encontrados mortos em casa. Funcionários avisaram o serviço de emergência. Os corpos de Gene Hackman, de 95 anos, e da mulher dele, Betsy Arakawa, de 63, foram encontrados em casa, no estado do Novo México. Os policiais que atenderam à ocorrência não viram marcas de violência. Também não havia sinais de arrombamento na casa ou pistas que indicassem um possível crime. Ainda assim,
As autoridades afirmaram que as investigações seguem sem descartar nenhuma hipótese. A filha do ator disse em entrevista que o casal teria morrido asfixiado por gás tóxico. A suspeita é de vazamento de monóxido de carbono, usado em aquecedores e fogões. Um dos 3 cães do casal também morreu. Segundo a imprensa americana, os funcionários afirmaram que não viam o casal há pelo menos 2 semanas e que os corpos já estariam em estado avançado de decomposição. Good luck, Pop. I'm Buck Barrel. Gene Hackman fez história ao longo de 6 décadas em mais de 80 filmes. Ele era considerado um dos atores mais versáteis de Hollywood. Foi indicado a 5 Oscars e ganhou 2. O primeiro em 1971 como melhor ator pelo filme Operação França, que se tornou um clássico do cinema. French Connection. O segundo, como ator coadjuvante pela atuação em Os Imperdoáveis, de 1992, que também fez muito sucesso. O cultuado diretor Francis Ford Coppola disse que Gene Hackman foi um grande ator, inspirador e magnífico em seu trabalho e complexidade. Em 2008, o premiado astro de Hollywood anunciou a aposentadoria. Gene Hackman deixa 3 filhos do primeiro casamento. Veja a seguir. Polícia de Israel investiga atropelamento em ponto de ônibus como ataque terrorista. E no futebol, os reforços de Corinthians, Palmeiras e Santos para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Ministério da Saúde incluiu a vacina da gripe no calendário nacional de vacinação. O imunizante vai estar disponível para a população a partir do mês que vem. Lígia é funcionária pública aposentada e todos os anos se vacina contra a gripe. A maneira preventiva, melhor de você, não ter as sequelas da gripe, não ter internações, não comprimir os hospitais. O Programa Nacional de Imunizações passa a contar com a vacina contra o vírus da gripe, o influenza, no calendário nacional de vacinação. A partir de março, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos vão poder se imunizar contra as variantes mais presentes do vírus, sem a necessidade de esperar por uma campanha. Segundo o Ministério da Saúde, as doses vão estar disponíveis em todas as salas de vacinação do Brasil. A mudança na estratégia busca ampliar o número de pessoas vacinadas contra a gripe em todo o país. No ano passado, somente 55% do público-alvo estava imunizado contra o vírus. A meta é 90%. O menor índice foi registrado em Roraima, pouco acima de 28%, e o maior no Espírito Santo, com quase 70% do público-alvo vacinado. As campanhas especiais vão permanecer como estratégia para outros grupos, como mães de recém-nascidos, indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, da segurança pública e professores. A ex-presidente Dilma Rousseff, que preside o Banco do BRICS, segue internada em Xangai, na China. Ela foi diagnosticada com neurite vestibular, uma inflamação no nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro e é responsável pelo equilíbrio. A doença pode provocar tontura intensa e mal-estar. Segundo a assessoria de Dilma, a ex-presidente vem respondendo bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias. O governo de Israel enviou uma delegação ao Egito para negociar a libertação de mais reféns. No norte do país, 14 pessoas ficaram feridas num atropelamento que é investigado como ato terrorista. O atropelamento aconteceu em um ponto de ônibus no sul da cidade de Haifa. Um dos feridos permanece internado em estado grave. A polícia investiga o incidente como possível ataque terrorista. O motorista foi morto pelas forças de segurança. Ele foi identificado como um palestino de 53 anos que vivia ilegalmente em Israel. O governo de Israel agora trabalha para estender o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Autoridades anunciaram que uma delegação viajou ao Egito para seguir com as negociações. A primeira fase da trégua termina em 2 dias. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse que Israel está pronto para fechar um novo acordo em troca da libertação de mais reféns. Desde o início da trégua,
33 sequestrados vivos e corpos de vítimas foram devolvidos às famílias. 4 corpos foram entregues ontem. Exames confirmaram que são de Shlomo Mansur, de 85 anos, Itzhak El Garat, de 68, e de Oad Yahalomi Itzahi Idan, de 49 anos. Os últimos 3 foram mortos em cativeiro. Em Jerusalém, o ex-refém Keith Siegel se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Siegel pediu para o premier não desistir e salvar todos os sequestrados. Os Correios lançaram um mutirão para quitar dívidas. Dá para consultar as pendências em qualquer agência e o número de inadimplentes subiu este ano. Então, o mutirão vem numa boa hora. Não é mesmo, Patrícia Lages? Boa noite. Boa noite, Cris. Olha, se livrar das dívidas é sempre bom, né? Oi, Sérgio, e boa noite para você de casa. Atualmente, 74 milhões de pessoas estão com o CPF negativado. E o mutirão pode ser uma oportunidade para sair da inadimplência. A iniciativa é voltada para quem está com dívidas vencidas e restrições no CPF, o popular nome sujo. O objetivo é auxiliar o consumidor a quitar os débitos com descontos que podem chegar aos 99%. E ainda é possível parcelar em até 72 vezes. Quem pagar com Pix pode obter descontos adicionais. E para participar é só ir pessoalmente a uma das 10 mil agências dos Correios no país e consultar gratuitamente as dívidas na plataforma Limpa Nome. Esse é um meio bastante seguro e evita que o consumidor caia em golpes, principalmente pela internet. Ô, Paty, quais são os documentos que o consumidor precisa levar e até quando os Correios estão prestando esse atendimento? Vamos lá, Cris. O atendimento vai ser feito até o final de março e o consumidor tem de levar um documento oficial com foto. Depois de consultar as dívidas, a negociação pode ser feita na hora, na própria agência. E ao pagar a primeira parcela, o nome já volta a ficar limpo. Mas atenção, antes de negociar, faça as contas para saber qual valor pode ser destinado ao pagamento das dívidas. Isso porque, se o pagamento das parcelas for interrompido, o CPF poderá voltar a ser negativado. O planejamento sempre deve fazer parte de qualquer decisão financeira. Cris, Sérgio. Obrigada, Paty. A Receita Federal divulgou hoje os dados das apreensões em contrabandos no país em 2024. O valor das mercadorias apreendidas no ano passado soma 3,760 bilhões de reais. Os artigos eletrônicos lideraram as apreensões pela primeira vez. Os cigarros eletrônicos saltaram de 2,3 milhões reais confiscados em 2020 para quase 180 milhões em 2024. A apreensão de drogas também teve destaque, quase 70 toneladas, 5% a mais que o recorde anterior, registrado há 5 anos. De acordo com a Receita Federal, os produtos contrabandeados causaram um prejuízo de quase 300 bilhões de reais a 16 setores da economia, com impacto na diminuição de 370 mil postos de trabalho. Agora, uma portaria publicada pelo Ministério da Fazenda permite à Receita suspender o CNPJ de empresas flagradas com produtos contrabandeados e, aos municípios, bloquearem alvarás de funcionamento. Nós vamos informar o município que tem a competência em relação ao alvará de funcionamento para que ele atue nesse sentido, para que suspenda, que impeça que esse estabelecimento volte a atuar no comércio daqueles produtos contrabandeados. As medidas também têm o objetivo de conscientizar a população para não comprar produtos contrabandeados. A Receita Federal pretende disponibilizar uma lista com os nomes dos criminosos e dos produtos ilegais na internet. Nós faremos uma listagem dos contrabandistas pegos pela Receita Federal e das representações feitas, detalhando o volume apreendido e os valores apreendidos. Corinthians, Palmeiras e Santos anunciaram hoje novos reforços para as quartas de final do Campeonato Paulista. E a Paloma Totti está aqui com a gente para trazer mais informações sobre essa janela de transferência movimentada.
Oi, Paloma, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. O mercado ainda está agitado. Se algum clube quiser reforçar o time para a reta final dos estaduais, vai precisar correr. A janela de inscrições do futebol nacional fecha amanhã. A apresentação era dos novos zagueiros, Bruno Fux e Mikael. Mas quem roubou os holofotes foi a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela respondeu às críticas por uma publicação feita depois da classificação do time no Paulistão, pedindo calma aos torcedores. Foi uma brincadeira que eu já tinha feito anteriormente e vou continuar fazendo. Os verdadeiros torcedores do Palmeiras sabem e acompanham o meu trabalho aqui no clube. Os dois defensores já podem estrear este sábado contra o São Bernardo pelas quartas de final. A torcida ainda aguarda a confirmação da chegada do atacante Vitor Roque, mas o clube precisa correr contra o tempo, já que a janela de inscrições fechará amanhã. No São Paulo, o reforço é um velho conhecido. O atacante Ferreirinha volta a ser opção para o jogo contra o Novo Horizontino depois de se recuperar de lesão. E no Santos, mais uma esperança de gol. O atacante David Washington, que estava no Chelsea da Inglaterra, foi apresentado hoje. É mais um menino da vila, que volta para tentar fazer história. Vim de novo para buscar esse meu futebol, buscar a alegria dos torcedores que torcem por mim. Também tem cara nova no Corinthians, o lateral esquerdo Fabrício Henrileri. O argentino estava no Getafe da Espanha. A defesa é o setor que mais tem dado dor de cabeça ao torcedor. Só neste ano, o Corinthians foi vazado 16 vezes em 14 partidas. Média de mais de um gol sofrido por jogo. É a terceira pior defesa entre todos os times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o próximo desafio será contra o Mirassol, que tem o melhor ataque do Paulistão. Agora a gente vai ver o que a gente precisa mudar ou melhorar em relação ao que está sendo feito dentro de campo da nossa equipe e se preparar para que venha o Mirassol. A Record vai transmitir Corinthians e Mirassol a partir das 6 horas da tarde do domingo. Jogão. Segundo a imprensa espanhola, Vitor Roque embarca amanhã para o Brasil, já com os exames médicos feitos, para ser anunciado oficialmente pelo Palmeiras. E no Rio de Janeiro, boas notícias também para os torcedores do Fluminense, Vasco e Botafogo. O Fluminense informou hoje que o meio-campo Paulo Henrique Ganso fez exames e foi liberado pelos médicos para voltar aos treinamentos. O jogador estava afastado depois de ser diagnosticado com uma inflamação no músculo do coração durante a pré-temporada. O Vasco anunciou a contratação do angolano Lloyd Augusto, de 25 anos. Além dele, o argentino Benjamin Garré e o português Nuno Moreira foram regularizados e já podem estrear na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Quem também reforçou o ataque foi o Botafogo. Elias Manuel foi confirmado nesta quinta-feira. O atleta de 23 anos foi revelado pelo Grêmio e jogou os 3 últimos anos nos Estados Unidos. O português José Mourinho, técnico do Fenerbahçe da Turquia, foi suspenso por 2 jogos após se referir aos jogadores do Galatasaray, maior rival, como macacos. Mourinho também vai pagar uma multa de R$242 mil. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. Essas foram as notícias da edição de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, você acompanha episódio especial da série Reis, a batalha entre israelitas e amonitas. É imperdível. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.